Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados mais uma vez. Boa tarde aos nossos convidados. Estamos hoje aqui para ouvir em audiência a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. Comitiva composta por o Sr. Presidente da Federação, Domingos dos Santos, e a Engenheira Alexandra Diogo, Secretária-Geral da Federação. Por isso, nos termos regimentares, tem 10 minutos para fazer a sua apresentação a esta Comissão, dizendo desde já boas-vindas e muito obrigado pela vossa presença. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Sras. Deputados, Srs. Deputados, Dr. Joaquim Ruas, muito obrigado por nos ter recebido. Antes de mais, peço desculpa deste atraso, nós viemos de Elvas, também numa reunião do laboratório colaborativo, e depois as coisas não conseguimos sempre, andamos sempre no limite. Mais uma vez, os meus pedidos de desculpa. Bom, o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto que há aqui alguns senhores deputados que já têm conhecimento, que é o seguinte. Eu sou presidente de uma federação, que é a Federação Nacional das Organizações de Produtores, e vou fazer um pequeno enquadramento do que é as organizações de produtores. As organizações de produtores podem ser cooperativas, sociedades anónimas, sociedades por cotas ou agrupamentos complementares de empresas, que têm, ao abrigo do regulamento europeu, o reconhecimento como organização de produtores. Ao ter esse reconhecimento, podem candidatar-se a um programa operacional que representa 8,2%, isto é em números redondos, depois há algumas exceções, mas em números redondos, 8,2% do seu volume de produção comercializada, portanto, produção dos associados, do qual 4,1% é comparticipado pelos sócios ou pela própria organização de produtores que se substitui aos sócios, e os outros 4,1% pela União Europeia, que está enquadrado no primeiro pilar das ajudas da PAC, que é envelope aberto e não tem comparticipação nacional. Acontece que as organizações de produtores, ao longo destes anos, foram alvos de várias portarias para o seu reconhecimento. E em 2015, portanto, tiveram que fazer um novo processo de reconhecimento, adaptarem-se à nova portaria, a portaria 169 de 2015, que foi reformulado todo o procedimento de reconhecimento. Esse procedimento foi em fevereiro de 2016, teve o seu prazo, penso que foi em fevereiro de 2016, as organizações de produtores reconheceram-se, receberam por parte das direções regionais os seus títulos de reconhecimento e, a partir do momento em que tinham o título de reconhecimento, puderam apresentar os seus programas operacionais para 3 ou 5 anos, dos quais foram aprovados, e com os que não foram aprovados houve alterações, reformulações, foram aprovados, e foi-lhes pago anualmente os seus programas operacionais. Acontece que foi pago o 2016, o 2017, o 2018, e em 2019 havia já a expectativa de se receber alguns adiantamentos. Em meados do ano passado, mais no segundo semestre do ano passado, começam a ocorrer algumas situações em que havia organizações de produtores que lhes foi dito que não tinha havido um engano por parte da administração, nomeadamente por parte das direções regionais, que o reconhecimento não estava correto e que iam perder o reconhecimento desde 2016 e que tinham que ir devolver os seus fundos dos programas operacionais. Achamos que isto era uma anedota, que era impossível isto acontecer, até porque, se em termos financeiros provoca a falência de algumas organizações e de muitos produtores individuais, também a quebra de confiança na relação entre o promotor e o Estado estava quebrada. Acontece que isso, e pensamos que era uma situação que iria se esbater, que iria se resolver, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político. Acontece, porém, que as coisas não se resolveram, pelo contrário. Começam a surgir situação pós-situação e, neste momento, já em situação crítica, estão 9 organizações de produtores com, eventualmente, outras na calha para acontecer exatamente isto. Os motivos, praticamente, são os mesmos. Fala-se da democraticidade. A verdade é que as organizações de produtores foram reconhecidas ao abrigo, e volto a repetir, da portaria 169 de 2015, e, atualmente, o IFAP está a querer retroatividade e aplicar a portaria agora de 9 de setembro de 2019
ao reconhecimento de 2016. E a pedir exatamente isto que eu acabei de dizer, devolução dos programas operacionais, perder o reconhecimento e isso faz devolver os programas operacionais. O que não é, para nós, é uma coisa que não tem o mínimo sentido e a nossa vinda aqui, além de outra situação, mas essencialmente e fundamentalmente é esta, porque de facto estão aqui alguns milhões de euros, estão aqui muitos agricultores a nível individual, porque se as organizações de produtores falirem, eles também acontece exatamente o mesmo, até porque alguns investimentos foram feitos nos agricultores, e é uma quebra de confiança total. Quando nós perguntamos isto nos diversos organismos, a resposta é empurrar o problema que nunca é de ninguém. Ninguém assume nenhuma responsabilidade. Portanto, a nossa vinda aqui é exatamente para expor esta situação. O que é que está a acontecer e que nós sentimos também é que não há, neste momento, e já vem de há uns anos esta parte, em que os organismos do Ministério da Agricultura, nomeadamente IFAP, Gabinete de Planeamento, DGADRE e direções regionais, cada um tem a sua agenda, tem a sua vontade própria, não sei se articulam ou não, que não sei o que se passa a nível interno, sei é que os operadores, sei que os promotores, sei que os agricultores e as suas organizações estão neste momento a ser alvo do que nós achamos das maiores injustiças que pode acontecer, que é, não há esclarecimentos técnicos, não há informação, não nos dizem o que é que temos que fazer, quando fazemos dizem-nos que está bem, e a seguir dizem, não, afinal nós enganamos e está mal. Mas é que isto são sistematicamente estas situações. Bem, nós achamos que os organismos, neste caso concreto do Ministério da Agricultura, não podem ultrapassar as regras de funcionamento com as empresas ou com os cidadãos, só porque há aqui uma ferramenta financeira que é um programa operacional. Independentemente dessa ferramenta, há regras, há procedimentos administrativos que são constantemente ultrapassados de uma forma incorreta. Ninguém mais que nós, organizações de produtores, queremos que as coisas sejam claras, que à partida se saiba o que é que se vai fazer, mas que não se mude as regras, passa a gíria a meio do jogo. E é o que está neste momento a acontecer. Portanto, eu ia só passar a palavra à minha secretária-geral, à secretária-geral da Federação, porque acabará de tocar aqui em 3 ou 4 pontos, porque eu estou a falar do ponto de vista muito mais lato, porque é a informação que nós temos, e 3 ou 4 situações que ela tem em concreto, que de facto espelham e elucidam o que é a realidade que nós estamos a viver atualmente neste estacionamento. Mas estamos neste momento a viver um ambiente bastante complicado, porque tenho estado a tentar segurar as empresas, os empresários, os agricultores, porque as pessoas estão completamente revoltadas e eu estou, e é uma tentativa que tenho feito, aliás, esta mensagem já foi passada a alguns dos senhores deputados que estão nesta sala, vamos tentar resolver isto do ponto de vista político, para que as coisas não vão para fora, porque saímos todos mal. As empresas saem mal, os políticos saem mal, os técnicos saem mal. Eu acho que nós só ganhamos se fizermos as coisas com serenidade, com cabeça, mas não podemos penalizar as empresas e os operadores que andam a trabalhar no dia-a-dia com muitas dificuldades. Muito bem. Sra. Engenheira Alexandra Diogo, tem a palavra. Vou tentar ser rápida. Boa tarde. Eu acho que tem tudo a ver com a falta de articulação entre os organismos e a falta de transparência. O que nós precisamos, nós temos, por exemplo, ao nível dos programas operacionais, medidas que o pagamento está suspenso há ano e meio e as organizações de produtores não conseguem perceber porque é que esse pagamento está suspenso, porque não é explicado. A Comissão teve cá em junho de 2018, eu acho que teve tudo a ver com a presença da Comissão. A Comissão fez com que fossem avaliadas retroativamente as organizações, pelo menos é o que nos dizem, e que há uma linha de ação que é passada do IFAP para as direções regionais, mas que a produção não tem conhecimento dessas diretivas internas. E isto depois também vai afetar ao nível do PDR, porque nós temos produtores que apresentaram pedidos de ajuda, projetos PDR, que tiveram uma majoração por ser a organização de produtores, e que as organizações de produtores, ao perderem o reconhecimento e perderem com retroatividade, não sabemos até que ponto não pode haver devoluções de ajudas também ao nível do PDR. E essencialmente é uma perda de confiança e a questão de estarem a usar retroativamente as leis que saíram agora. Baseia-se tudo muito
nesta situação. Certo? Muito bem, muito obrigado pela explanação. E então, agora, antes de dar a palavra aos respectivos grupos parlamentares, como sabem, têm 5 minutos nos termos regimentais para colocar questões, gostava de informar os senhores deputados que, em contacto que tive com o gabinete da senhora Ministra, e em virtude das jornadas parlamentares do PCP, que dificultava aqui o agendamento, ficou agendado para dia 18 de manhã a audição regimentar à sua Ministra da Agricultura. 18, 10 da manhã. Penso que facilita a vida a todos. Muito obrigado. O dia 10 passou para dia 18, às 10 da manhã. Desculpem lá este. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Rui Cruz, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Domingos Santos, Presidente da Direção, e a Dra. Alexandra Diogo, Secretária-Geral. Agradeço-vos esta vossa vinda a esta Comissão e o assunto que aqui nos expuseram. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, já tinha conhecimento do que aqui nos trouxeram e, de facto, aquilo que aqui apresentam traz-nos preocupações acrescidas. De facto, aquilo que aqui nos retratam, o Partido Socialista reconhece que é preciso que haja esclarecimento e que haja clarificação daquilo que são problemas que afetam não só as organizações de produtores que representam, mas também aqueles que em cada uma das organizações de produtores serão eventualmente afetados por este conjunto de problemas que aqui nos apresentam. E eu gostaria, no âmbito desta vossa vinda, de tentar perceber, nestes últimos tempos, nós tivemos mudança de governo, mudança de atores, nomeadamente no Ministério da Agricultura, e gostava de saber se, neste novo elenco governativo que temos, quais foram as diligências efetuadas e qual é o ponto de situação que a vossa Federação já fez na tentativa de ultrapassar, as diligências efetuadas na tentativa de ultrapassar, sendo certo que, como o Sr. Presidente da Comissão bem referiu, no dia 18 nós poderemos colocar aqui à Sra. Ministra um conjunto de questões que nos permitam perceber melhor o ponto de situação. As questões aqui enunciadas, como disse, são do nosso conhecimento, e o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vos pode garantir é que colocará todo o seu empenho para ajudar a ultrapassar aquilo que são as vossas dificuldades. Gostaria também de tentar perceber falaram-me aqui em 9 OPs que já estão com problemas. Eu gostaria de saber, se me conseguissem dar esse número, cada uma das 9 representa uns quantos agricultores e qual é o total de pessoas envolvidas nestas 9 e qual é o número de candidaturas ao PDR que eventualmente possam ter problemas caso haja dificuldade, uma vez que as ditas majorações de que falaram podem de facto trazer no futuro problemas a quem teve essa majoração e se eventualmente tiver que abdicar delas, todos sabemos o que pode vir a acontecer. Gostaria de saber se têm esses números e se os podem facultar. E dizer-vos que podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ajudar a ultrapassar dentro daquilo que for a nossa responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, agora, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, eu pedi desculpa, mas eu tenho que me ausentar. Peço desculpa também aos nossos convidados, mas tenho um compromisso inadiável e pedi ao Sr. Deputado António Ventura que me substituísse. Com certeza. Peço desculpa, neste quebrar o protocolo, mas o Sr. Presidente, como se está a ausentar, eu gostava, na pessoa do Sr. Presidente, convidar toda a Comissão Parlamentar de Agricultura para fazermos um dia de campo. Já aconteceu aqui há uns anos uma situação destas, aliás, mais do que uma vez, em que com a Federação, o Dr. Joaquim Ruas já nos ajudou a organizar e chegarmos a uma data para visitar o campo, visitar 2 ou 3 organizações de produtores, aqui mais na região Ribatejo-Oeste, que é mais próximo, e depois no final, se for possível, fazemos um briefing para agricultores, para também perceberem e ouvirem não só de nós dirigentes, mas também das pessoas que andam diariamente no campo. Portanto, fica o convite feito ao Presidente. Consideramos muito oportuno e só lhe solicito que nos envie por escrito esse convite e com até uma proposta de programa para analisarmos aqui em conjunto e até com uma proposta de data também, para ser mais fácil executar esse convite que nos formulou. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, retomando a ordem das intervenções, é a vez agora do PSD. A deputada Emília Sequeira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Domingos Santos e a engenheira Alexandra Diogo, em representação da FNOP. Também o PSD já tem conhecimento de algumas destas preocupações que aqui nos trazem e que, de facto, nos preocupam, desculpe-me a redundância. Colocou-nos algumas questões e que nós somos solidários e já transmitimos esse facto, e aqui também o queremos reforçar, relativamente à questão de termos aqui uma espécie de reversão de uma legislação por outra portaria, e nomeadamente a alteração dos pressupostos no fim do jogo, digamos assim. Alterou-se as regras no fim do jogo. O que nos parece que, de facto, não contribui nem para a celeridade, nem para a fileira, tal como a certeza e a segurança jurídicas não podem ser colocadas em causa sem que haja um motivo transparente e claro, entendível por todos, para que tal suceda. Segundo a informação que sabemos, estão em causa cerca de 10 milhões de euros, portanto, essa é a informação que temos relativamente aos montantes que já foram recebidos por estes programas, programa de 3 a 5 anos, e de facto, num momento difícil em que as fileiras enfrentam desafios novos, que temos pequenos e médios produtores e pequenas e médias organizações, a devolução de montantes que foram recebendo ao longo dos anos e que foram elegíveis, e isto é bom que fique bem claro, que foram elegíveis e que se considerou à data que preenchiam todos os pressupostos e todos os requisitos legais, e assim foram aprovados. Não podemos chegar ao fim do programa, quase na parte final do programa, e perder-se o reconhecimento. Perder-se o reconhecimento com efeitos retroativos. E esta é, de facto, a grande preocupação que o PSD tem relativamente a esta matéria. É o facto de termos uma perda de reconhecimento com efeitos retroativos. Porque são situações diferentes e realidades diferentes. Está-nos perante uma perda de reconhecimento em que há um prazo de transição para que as organizações possam e tenham condições de regularizar a sua situação para que esse reconhecimento lhes seja mantido ou não, depois, consoante venham ou não a preencher os requisitos futuros, mas o que nós nos deparamos daquilo que nos foi transmitido é com perca de reconhecimentos com efeitos retroativos a 1, 2, 3 anos, e de facto isso é incomportável para o setor e para a fileira. E esperamos, e o PSD pugnará por isso, esperamos que haja vontade política para que esta situação seja revista de forma clara e transparente, até porque da leitura que nós fizemos da portaria de 2019, que estivemos a ver com algum cuidado, esta portaria, de facto, a 298/2019, não vem revogar com efeitos retroativos uma outra portaria. É sim uma nova portaria, portanto, vemos com alguma apreensão em esta interpretação daquilo que nos transmitem e daquilo que já nos transmitiram também. Noutra ocasião, vemos com alguma preocupação este efeito retroativo com impactos profundos no setor. Deixar-vos também a nota que contarão connosco naquilo que esteja ao alcance do PSD, e também esperamos que este Governo venha mostrar vontade política para resolver. Porque, de facto, o que nos parece, acima de tudo, que sobressai nesta situação é a falta de vontade ou de coragem política para resolver a situação dos produtores, das organizações de produtores e dos agricultores. Portanto, de toda esta fileira, o que nos parece haver, acima de tudo, é a falta de coragem ou vontade política. Esperemos que essa situação venha a ser resolvida e nós pugnaremos para que tal suceda, para que não seja posta em causa, num momento tão difícil para a agricultura e para os nossos atores do mundo rural, para que não seja posto em causa também este setor e não vejamos organizações a desaparecer devido a uma situação, a uma decisão dos decisores, permita uma redundância, que causa tão grandes impactos. Dir-me-ão, e haverá sempre este argumento, que de facto pode sempre recorrer-se aos tribunais. Infelizmente nós sabemos os anos que demora um tribunal administrativo a resolver, e pode, se estivermos à espera da decisão do tribunal, pode ser tarde demais para que a fileira seja salva e estas organizações. Portanto, esperamos e pugnaremos para que haja vontade política e a situação seja resolvida e o Governo faça aquilo que lhe compete, que parece que não foi o que sucedeu até agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Acrescentar, Sr. Presidente, que o PST participará com todo o gosto no convite que foi endereçado à Comissão para um dia de campo. Era só esta nota final. Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Emília Sequeira. Agora é a vez do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, faça favor. Então, em primeiro lugar, agradecer a exposição de motivos que a FNOP nos veio fazer aqui a esta comissão. Eu confesso que não conheço a portaria que saiu no dia 9 de setembro. O número, no vosso pedido de audição, não tinha referência à portaria, 298 de 9 de setembro, não é? 298 de 9 de setembro. Pretendo verificar o seu conteúdo. Em todo o caso, a situação que vejo aqui que tem alguma gravidade, além das dificuldades que são aqui geradas, é como é que há um instituto público que dá reconhecimento a estas instituições e que demora 3 anos a verificar que, afinal, há alguma coisa que não lhe permite dar esse reconhecimento como organização de produtores. Não compreendo. O que eu vos queria perguntar é quais são concretamente as irregularidades detectadas pelo IFAP, que o IFAP alega para esse não reconhecimento. Qual é que é a dimensão total dos fundos operacionais dessas 9 organizações, se são os 10 milhões de euros que já se referiu aqui, se isso corresponde ao fundo operacional ou se à totalidade dos fundos operacionais, ou se estão a ter em consideração outros projetos que os membros da OP possam estar eventualmente a beneficiar desse reconhecimento. Perguntar-vos também se essas organizações de produtores em causa são do setor das frutas e legumes ou de outro setor, e se está a ser dado algum prazo ou alguma hipótese de adaptação por parte das organizações de produtores a essas exigências, de forma a que esta regularização possa vir a ser concretizada. E pronto, e lamento que esta situação esteja a acontecer e acompanharemos a situação em concreto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. E agora é a vez do PCP, Sr. Deputado João Dias, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar antes de mais a FNOP pela denúncia que aqui nos traz. No fundo, trouxe-nos aqui uma denúncia de uma portaria que acaba por ser com efeitos retroativos e com efeitos nefastos para algumas das organizações produtoras. Aquilo que nós costumamos avaliar e dizê-lo desde logo, que é algo que a vida já nos ensinou e que temos tido a oportunidade de verificar, é que nestas matérias da União Europeia lá se fazem, cá se pagam. De facto, são novas regras nacionais adicionais à regulamentação europeia e que tem estas consequências. Naturalmente que o PCP não deixa de questionar e de pôr em causa aquilo que tem sido a política, não só deste governo, do anterior e de outros governos que vieram, no fundo, descapitalizar a estrutura do Ministério, sendo que faltam quadros que permitam melhor e mais rápida e atempadamente tratar todos estes projetos. Naturalmente que muitas das situações de atrasos em termos de pagamentos estarão naturalmente relacionadas com dificuldades em termos de dotação de quadros que permitam fazer estas avaliações e serem feitos os pagamentos atempadamente, mas aquilo que nós também criticamos tem a ver com situações altamente burocráticas que têm marcado estes quadros comunitários e que acabam por, antes de ajudar, atrapalham mais a sua execução e atrapalham mais a vida dos produtores. Aquilo que queremos também deixar é que nos comprometemos perante aquilo que aqui nos foi colocado, um esclarecimento, a exigir um esclarecimento cabal junto do Governo, questionando o Governo no sentido
de esclarecer quer os efeitos, se conhece os efeitos desta medida, que esta portaria podem provocar, nomeadamente, como aqui foi invocado, pelo menos 9 organizações de produtores que estão em situação crítica, e que medidas serão tomadas para que estas organizações de produtores consigam sobreviver, sendo certo que delas dependem muitos produtores. Naturalmente que havia outras questões que, tendo em consideração o requerimento que nos chegou, que nós gostaríamos de colocar, para além destas questões que aqui nos trouxeram, gostaria, se fosse possível, ainda assim esclarecer-nos relativamente a situações que deverão preocupar muitos dos produtores, nomeadamente aquilo que tem a ver com o preço à produção e a distribuição no valor da cadeia, e também uma situação que entendemos nós que estará algo a bater-nos à porta a breve prazo, nomeadamente o impacto que o Brexit poderá vir a ter em termos das organizações produtoras, nomeadamente falando da pera rocha, em que saber se já houve intervenções do nosso governo junto do governo britânico para que evitar que existam hiatos após a saída do Reino Unido. Uma outra questão também que temos nós conhecimento que preocupa os produtores tem a ver com o custo da energia elétrica, sendo que o PCP, o ano passado, apresentou uma proposta que não foi aceita de eletricidade verde para os produtores. Era uma proposta que compunha medidas de custos sobre a eletricidade verde, nomeadamente à produção, à armazenagem e à conservação dos produtos agrícolas, com uma ajuda equivalente a 20% sobre o consumo constante da fatura de eletricidade para até explorações até 50 hectares, sendo que essa ajuda se reduzia para 10% nas restantes e até mesmo nas cooperativas e nas organizações de produtores, mas que seria uma medida importante, uma vez que a energia é um dos fatores de produção que maior peso tem nesta atividade. Nesse sentido, agradecia os esclarecimentos que nos foram prestados e assumo aqui o compromisso que já referi relativamente à necessidade de questionar o Governo relativamente a esta portaria e os seus efeitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Bom, não estando na sala nenhum deputado, quer do CDS, quer do PAN, quer do PEV, nem haver nenhuma manifestação a priori de nenhuma pergunta, eu passava de imediato a palavra à Federação Nacional, ao Sr. Presidente Domingos, que depois pode repartir o tempo com a Sra. Engenheira como entender, e para o efeito tem 10 minutos para responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, passando aqui pela ordem das intervenções, o Sr. Deputado José Rui Cruz, é verdade, já tínhamos falado acerca disto, já tinha-lhe também pedido apoio. Vamos lá ver, esta situação que nós estamos aqui a ter hoje com os senhores deputados, já pedimos também uma reunião à Sra. Ministra, até após ela tomar posse, era do conhecimento do anterior Governo e eu tenho sentido, na parte da Sra. Ministra não posso me pronunciar, porque ainda temos uma reunião agendada nesta semana, exatamente para nos expor desta situação, não vou me pronunciar, mas do anterior Governo senti que havia vontade de se tentar ultrapassar isto, mas era preciso aqui mais algum empenhamento político e é preciso um empenho muito grande também junto de Bruxelas para se fazer ver e impor a posição de Portugal, porque o que aqui está é tão simples quanto isto. É querer-se aplicar uma portaria que sai em setembro de 2019 às organizações que foram reconhecidas ao abrigo da portaria de agosto de 2015. Ponto. É olharmos para trás. E é isso que não pode, porque houve criações de expectativas reais. Pagou-se o Programa Operacional 2016, 2017, 2018, foi-se pagando, estava tudo bem, e as pessoas, as organizações de produtores, os seus produtores, foram fazendo os investimentos, quer nas próprias organizações, quer também, porque é permitido, investimentos de melhoria na parte de produtiva, porque o Programa Operacional tem uma lógica de melhorias para o mercado, para o comércio, e já agora entroncando aqui com a questão do Sr. Deputado João Dias, em relação à relação com a grande distribuição, com a indústria, ou mesmo a situação do Brexit, se não houver um reforço na produção comercializada, organizada, nós podemos produzir legislação que for na relação da oferta e da procura,
tem que estas políticas de apoio à produção, de se organizar, de ganhar dimensão, é a melhor ferramenta para nós estarmos em pé de igualdade com a grande distribuição e com a indústria. Podemos produzir a legislação que quisermos, porque na oferta e na procura, entre um comprador e um vendedor à porta fechada, diz-se muita coisa e faz-se muita coisa. E eu posso dizer, não é legal o que estás a fazer, e ele diz, também não sou obrigado a comprar-te. Tão simples quanto isto. Portanto, se houver um reforço da produção organizada, e Portugal é um dos países que tem a taxa mais baixa de produção organizada, e já agora também ao Sr. Deputado Ricardo, isto é só no setor hortofrutícola. Porque esta ferramenta veio exatamente dentro da PAC para o setor hortofrutícola, no OCM das frutas e legumes. Portanto, a melhor situação para enfrentarmos a grande distribuição é o reforço da produção organizada. Sendo Portugal um dos países que tem a mais baixa taxa de produção organizada, ao levarmos este rombo no casco, passo a expressão náutica, isto é mesmo para acabar com a produção organizada. Até porque depois as outras organizações de produtores, e eu sou dirigente de uma organização de produtores, por acaso não está englobada neste pacote, mas sou o primeiro a dizer, eu vou pensar duas vezes se merece a pena ou não cumprir um conjunto de procedimentos e ter custos administrativos, e ter não sei quantas auditorias por ano, e ter aqui custos de contexto mais elevados, para ter aqui uma ferramenta da qual eu não sei se é robusta e se amanhã não me vai se virar contra mim. Então prefiro não ter. Mas o que é que estamos a fazer? A retirar competitividade às empresas portuguesas, quando nós estamos num mercado global, com custos de contexto elevados, e o Sr. Deputado João Dias também falou na energia elétrica, que é uma realidade, mas estamos mais longe do centro e norte da Europa do que está os espanhóis ou os franceses. Temos já aqui um custo acrescido de transporte. Posso dizer que numa carga de 20 toneladas de um produto eu tenho mais de 1.500 euros do que tem um espanhol de Almeria. Portanto, se associado a todas estas custos de contexto mais elevados, até porque nós somos um país com a pequena dimensão, pequena parcela, muito dispersas produções, portanto a produção organizada é um reforço muito grande para conseguirmos ter ferramentas, nomeadamente engenheiros agrónomos, podemos fazer muitas coisas em conjunto. E hoje estamos no topo das tecnologias na produção e também muito graças a estes programas operacionais, porque nos leva a uma lógica de eficiência do gasto da água, eficiência energética, eficiência nos recursos. Portanto, é fundamental, as organizações de produtores são a ferramenta que eu conheço melhor, e volto a dizer, sejam elas cooperativas, sociedades anónimas, sociedades por cotas, não interessa como é que é a figura jurídica, é organizar pequenos, médios ou maiores produtores, mas em conjunto, e conviverem dentro da própria organização, produtores de maior dimensão e de menor dimensão, e termos um caminho junto. O ponto de situação com o Governo, Sr. Deputado, é este. Vamos esperar pela conversa com a Sra. Ministra. No entanto, isto que tem acontecido, o número de OPs que está-nos a acontecer, isto tem vindo a conta-gotas. E dá-me a sensação, porque se sabe que é uma ilegalidade do ponto de vista jurídico, porque temos esses pareceres, portanto, isto é inequívoco, mas também sabemos que, de facto, a Justiça demora e as OPs não se vão aguentar se tiverem que fazer a devolução do dinheiro. Queremos resolver isto do ponto de vista político. No entanto, isto tem vindo a conta-gotas, porque deu-nos perfeitamente a sensação, também não somos ingênuos, que isto, se viesse de uma vez só, o impacto era muito grande e traz consequências políticas. E tem vindo a pouco e pouco do IFAP para tentar amortecer as ondas de choque. Só que nós, quando chegar à altura, não nos vamos poder calar e vamos ter que ir para outras áreas. No entanto, como somos pessoas de bom senso, somos pessoas sérias, já andamos aqui há muitos anos, temos uma história, queremos que isto seja de facto tratado nas sedes próprias, que é na sede política, com os senhores deputados, com o Parlamento, com o Governo, tentarmos que isto fique aqui dentro, porque também tenho consciência que os produtores desesperados começam a recorrer e a disparar em todas as direções. E quando alguém vê que a sua casa, que os seus terrenos, que os bancos começam a vir buscar ou executar, porque eles estão muitas vezes, são as garantias dos investimentos que fizeram, são as garantias dos seus bens, quando eles começarem a sentir que estão a perder o seu património, eles vão disparar em várias direções. E é isso que nós gostaríamos que isso não acontecesse. Mas em relação, só para acabar com o Sr. Deputado, isto pode pôr em causa não só a majoração dos agricultores que concorreram ao PDR, e nós não temos esse levantamento, porque isso irá ser feito na segunda fase, mas não só, também o ser sócio de uma OP que tinha uma majoração da VGO, ou aumentava-lhe os pontos na valia do projeto, e pode, se isto cair, quer dizer, isto começa a ser uma situação que nós não temos, neste momento, não sabemos o que é que vai acontecer para trás. E é muito complicado o que vai acontecer. À Sra. Deputada Emília Cerqueira, só queria-lhe reforçar isto. É que nós temos, nesta portaria 298 de 9 de setembro, as organizações têm até finais de 2020 para se adaptarem. Portanto, elas têm 1 ano e 3 meses para fazer a adaptação.
não é 3 anos para trás. O Sr. Deputado Ricardo, do Bloco de Esquerda, não nos tem informado qual é o prazo para devolução. Isto tem sido feito, até no Código do Procedimento Administrativo, isto é facilmente questionável, não têm sido feito as coisas como deveriam ter sido, com prazos de devolução de verbas. As coisas têm sido feitas de uma forma, de repente chega uma organização de produtora a dizer que foi retirado o título, mas nós sabemos que a partir do momento em que se é retirado o título, tem que haver devolução de verbas, tem que haver isto tudo. As coisas têm feito de uma forma que nós não compreendemos num Estado de Direito e, portanto, estamos aqui muito preocupados. Em relação também ao Brexit, eu queria só também esclarecer aqui uma situação. A Inglaterra é um país que é deficitário, ou muito deficitário, ou quase totalmente dependente dos hortofrutícolas do sul da Europa, nomeadamente, essencialmente Espanha, mas também de Portugal, e somos exportadores de peras, de maçãs e de hortícolas. Tanto que na proposta que eles têm de aplicação de taxas aduaneiras na entrada no Reino Unido, para estes produtos, é 0. A nossa grande preocupação vai ser a parte burocrática. Ou seja, não estamos a falar de congelados, estamos a falar de perecíveis, em que o tempo de vida útil é relativamente curto e não pode estar à espera um caminhão com alfaces, com couves, 2 ou 3 dias na fronteira a fazer inspeção de mercadoria. Eu penso que o Reino Unido vai ter bom senso em relação a isso. O nosso Estado-membro, portanto, o conhecimento que eu tenho é ter feito algumas medidas, algumas informações, só temo aqui uma situação que é o seguinte, se a imposição depois de emissão dos certificados fitossanitários para o Reino Unido vão ter a celeridade que é necessário. Normalmente são emitidos pelas direções regionais. Para alguns países que nós estamos a exportar fora da União Europeia, nomeadamente para o Brasil, estes certificados fitossanitários são administrativos, portanto o procedimento está feito entre os produtores, e normal, quer dizer, não fazia sentido andar diariamente a fazer uma inspeção fitossanitária contentor a contentor. As próprias organizações as organizações produtores têm já os procedimentos todos certificados pelas direções regionais. Espero também para o Reino Unido seja a mesma coisa. Portanto, com algum grau de preocupação, a fileira da pera roxa penso que não vai ser o mais prejudicado em relação a isso. Portanto, estas eram as informações que eu gostaria de acrescentar. Sr. Presidente, não sei se a minha colega, a doutora Engenheira Alexandra, eu penso que fiz aqui um enquadramento, olhar para o relógio, que eu gosto muito de cumprir horários, portanto, penso que perceberam perfeitamente qual é o estado da situação. Muito obrigado, Sr. Presidente Domingos Santos, Presidente da Federação Nacional. Não sei se algum senhor deputado ou senhor deputado quer fazer uma nova questão. Não havendo, agradecer de facto à Federação, na presença do Sr. Domingos Santos e Engenheira Alexandra Diogo, dizer-lhe que o Parlamento Português está sempre aqui disponível para os receberem, quer seja através da Comissão da Agricultura, quer seja outra temática, e então terá que ser através de outra comissão, e portanto estamos aqui para ouvir as vossas preocupações, os grupos parlamentares assim o fizeram, e portanto agora tomamos a devida nota. Muito obrigado por terem vindo cá. Sr. Deputado, eu já encerrei, não sei se... Era só para saber se a Federação ia deixar algum documento sobre esta... Nós não tínhamos nenhum... Nós não trouxemos nenhum documento, porque de facto isto era uma situação que nós estamos agora a acontecer tudo ao mesmo tempo. E nós ainda temos muitas organizações que estão neste momento com até informações só de boca, mas que já sabemos que vai acontecer, e não queremos estar a especular com números e com coisas que ainda não são concretamente os reais. Queríamos ver se antes disto acontecer, se conseguimos estabilizar isto, volto a dizer, do ponto de vista político, estabilizar, para quando isto vier para fora, e quando tivermos todos estes dados, rebenta uma bomba, acho que para todos nós ninguém fica bem aqui. Esta é a minha opinião pessoal, peço desculpa. Obrigado.